Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, eu vou falar sobre um Chester News religião, né? Apesar da gente estar tendo uma crise do coronavírus, uma pandemia muito grave, eu queria fazer um Chester News religião porque a parte espiritual nossa é importante nesse período de quarentena, né, da pandemia, e a nossa parte espiritual é muito importante também. E assim, eu tenho um livro que minha gatinha, né, Mimi brincando. Eu tenho um livro que eu não sei se muita gente conhece, chama Textos de Quaran, né? Esse livro aqui, ó, Textos de Quaran. É um livro raro, né? Do Florentino Garcia Marques. Que esse livro, na minha opinião, ele contém coisas sagradas pelo seguinte: ele era da tribo dos essênios, que muitos acham que Jesus fazia parte. Quem conhece o cristianismo e estudou esses manuscritos do Mar Morto, que chama Texto de Quaran, que é esse texto? Eles foram pergaminhos que foram encontrados em umas grutas em Israel, antes da fundação de Israel, na década de 40, quando estava surgindo o Estado de Israel. E os essênios, eles eram uma tribo judaica dos essênios da época de 33 depois de Cristo. Eles surgiram por pouco tempo, essa seita judaica, e depois sumiram. Quem conhece o cristianismo dos essênios sabe que tem uma semelhança muito grande entre os ensinamentos de Jesus, né, o juízo final, Messias, tudo isso são assim, parte religiosa compartilhada entre os essênios e os cristãos. Então, o que eu queria dizer? Eu pedi inspiração, né? Eu costumo abrir não sei se vocês estão vendo aqui, ó, Torá e uma Bíblia, né, com o Antigo e Novo Testamento. Eu costumo pedir conselhos, né? Eu abro os textos sagrados ou também o Outro Testamento de Jesus Cristo, que é o dos Mormons, né? Eu também me guio por esse texto. Se eu tenho eu peço uma inspiração divina e abro uma parte para me guiar. E o que eu fiz? Eu fiz com esses textos de Corã, que são pergaminhos sagrados, da época de 33 depois de Cristo. Ele fala do juízo final. Aí eu pedi uma inspiração para Deus, falei, nossa, essa pandemia tal, né, o que acontece? Aí abri um texto muito interessante que eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu abri, né, do nada assim, e veio um trecho referente ao juízo final, né? Eu até marquei aqui, ó, chama outros textos do pergaminho, né, do Mar Morto, que chama Florilégio. É o 4Q 174, 4Q Florilegium, né? Esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Eu até risquei, né? O que fala esses pergaminhos? Bom, fala justamente do juízo final. O que os essênios acreditavam, que eu acho, na minha opinião, posso estar errado, não estou falando que eu sou especialista em manuscritos do Mar Morto, nem nada disso. Mas eu, no meu íntimo, eu tenho que Jesus fez parte, porque o João Batista era essênio, o precursor de Jesus que batizou ele, e tudo que a Igreja Católica e os evangélicos falam de Jesus é da idade de 30 anos até 33 anos. 3 anos que ele passou pregando, né, que chamam de aparição pública de Jesus, que ele era um rabi itinerante, que ele ficou... Eu tenho quase, assim, 95% de chance de que Jesus era desses dos essênios, que eram judeus que acreditavam no Messias, no Apocalipse. E esse texto aqui fala o seguinte, ó. Eu vou falar, chama Fragmentum 3, coleção 1. Fala o seguinte, ó. Voltando ao contexto, eu pedi inspiração, falei, esse aqui é um texto sagrado, né, esse livro, os pergaminhos que ficaram 2000 anos escondidos, depois apareceram bem próximo da fundação de Israel. Então, na minha opinião, são textos sagrados, como a Torá, a Bíblia, o Corão, são textos sagrados mesmo. Fala assim, ó, era o que os essênios acreditavam. E não o inquietará de um novo inimigo, nem voltará a vexá-lo.
o filho da iniquidade como no princípio. Bom, ele está falando do Senhor das Trevas, né? Do mal. Desde o dia em que estabeleci juízes sobre o meu povo de Israel. Isso se refere à casa que eles estabelecerão para ele no final dos dias, ó, fala no juízo final, né? Como está escrito no livro de Moisés: um templo do Senhor estabelecerás com tuas mãos. O templo do Senhor, né? Já tiveram 2 templos no Monte do Templo, onde tem uma mesquita lá, Alquisa. Quando aquelas imagens de Israel tem uma mesquita bonita lá no Monte do Templo, já tiveram 2 templos judaicos naquele lugar lá. E fala assim, ó, eles chamam de Deus o tetagrama, né? Chama IHWH. Eles eram como eles chamavam Deus. Como Deus não podia ser pronunciado, eles falavam IHWH, que muitos se traduzem como Jeová, mas é YHWH, reinará por todo sempre. Aí tá assim, ó. Isso se refere à casa na qual não entrará nunca nem o amonita, nem o moabita, nem o bastardo, nem o estrangeiro, nem o prosélito nunca, porque ali revelará os santos. Glória eterna aparecerá sobre ela sempre. Estrangeiros não a devastarão de novo, como devastaram no princípio. O templo de Israel por seus pecados. Então, assim, na minha opinião, a interpretação dos textos de 40 está falando assim: vai ter um templo, que as profecias judaica, cristã, islâmica do Deus de Abraão falam que vai ter um outro templo que não será destruído, é o que está falando aqui. Vai ter um novo templo, uma casa do Senhor no monte do templo que não será destruído pelos pecados do povo de Israel. E está aqui, ó, e ordenou construir para ele um templo de homem, para oferecer-lhe nele, diante dele, obras da lei. E o que diz a Davi? Procurarei o descanso de todos os teus inimigos. Se refere a que procurará o descanso de todos, os filhos de Belial. Belial é o equivalente dos cristãos de Satanás. Na época dos essênios, eles chamavam Satanás de Belial. Então Belial é o anjo das trevas, é o senhor das trevas que falam de iniquidade, de um anticristo, tudo eles chamam de Belial, os essênios. Os que lhe fazem cair para destruí-los por suas iniquidades. Quando vierem com os planos de Belial para fazer cair os filhos da luz, e para pelejar contra eles planos iníquos para que sejam enganados por Belial em seu erro culpável. Bom, eles falam que Belial, assim como no Apocalipse, iria no final dos tempos tentar a mentira, né, entre as religiões, o ódio, instalar o ódio entre os irmãos. Eles chamam filhos da luz. Eles não falam assim que nós somos essênios, somos nós, filhos da luz. Filhos da luz, eles falam que todos que são do bem. Quem é judeu, cristão, islâmico, de outras religiões que seguem o bem, são filhos da luz, que pregam a paz, o bem, entendeu? Os essênios, eles têm uma visão maior. E fala assim, ó, EYHWH, né, o nome de Deus, te anuncia que te construirá uma casa, e eu farei erguer-se a tua semente depois de ti, e estabelecerei o trono de seu reino, para sempre. Então Deus vai estabelecer um reino para sempre, né, no monte do templo, e um templo sagrado. E eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Isto se refere ao, entre aspas, broto de Davi, os descendentes de Davi, foi, né, da questão que tem a ver com o templo, que se erguerá como intérprete da lei, que surgirá em Sião, né, Jerusalém, Israel, que surgirá em Sião nos últimos dias, como está escrito, ó, farei erguer-se a cabana de Davi que está caída. Olha que impressionante. Está falando que a cabana de Davi, que foi o templo, ó, dá até arrepio ler isso aqui. Farei erguer-se a cabana de Davi que está caída. Naquela época o templo estava existindo, na época dos essênios. Ele falou que o templo ia cair e que no final dos tempos a cabana de Davi ia ser erguida, que está caída. Aí continuando aqui, ó, isso se refere à cabana de Davi que está caída, que se erguerá para salvar Israel. Ou seja, vão fazer o templo igual as profecias predizem, né? Aí tá assim, vacate, né, que é um espaço vazio, midrash do ditoso homem que não caminha no conselho dos ímpios. A interpretação da citação, são os que se separam do caminho dos ímpios, como está escrito no livro de Isaías, o profeta, para os últimos dias. Bom, esse é meu conselho. Eu pedi a orientação de Deus, ele aqui está falando para a gente no final dos dias ler Isaías.
Então, há um conselho pessoal meu, que eu recebi dessas escrituras, é ler Isaías. Se essa pandemia tiver a ver com o final dos tempos, é um livro que eles aconselham a ler no final dos dias, Isaías. E sucedeu que com firme mão me apartou de caminhar no caminho deste povo. E isso se refere àqueles sobre os quais está escrito no livro de Ezequiel. Ezequiel também tem a ver com o fim dos dias. Então, quem está de quarentena e quiser ler, estudar o Antigo Testamento, o Novo, eu sugiro ler Ezequiel, Isaías e o Apocalipse mesmo, que tem a ver com o juízo final. O profeta que não se contaminarão mais com todas as suas imundícies. Isso se refere aos filhos de Sadoc e aos homens de seu conselho, e os que buscam ardentemente a justiça, que virão após eles ao conselho da comunidade. Porque se amontinam as nações e os povos maquinam tolices, acertam-se os reis da terra e os governantes conspiram unidos contra YHWH, né, o nome de Deus, e contra o seu ungido. Olha só que interessante. Os cristãos chamam Jesus de ungido. Então está falando aqui, ó, que os reis da terra e os governantes conspiram todos unidos contra Deus e contra o seu ungido. Ou seja, não aceitam Jesus como Messias, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Isso eu acho que é um recado dos essênios no final dos tempos para os judeus, que, né, eu não quero converter ninguém, mas está escrito aqui, ó, com os governantes da terra e os reis se conspiram unidos contra Deus e contra o seu ungido. Eu respeito os judeus que acham que o Messias não é Jesus, nada contra, mas está bem claro aqui. Interpretação da citação. Que se amontinam os reis das nações e conspiram contra o eleito de Israel nos últimos dias. Bom, na minha opinião, eu fiz um livro Chave de Davi, o Deus de Abraão, que eu faço a interpretação do Gênesis e do Apocalipse para os fins dos dias e algumas suratas do Corão que tem a ver com o juízo final. A minha opinião é que essa pandemia, né, já estava prescrita entre os eventos do Apocalipse. Então, assim, tem 4 cavaleiros do Apocalipse. A minha interpretação, posso estar errado, não, né, nada contra, mas fala assim: existem 4 cavaleiros do Apocalipse. Na minha opinião, são as 4 guerras mundiais. Já foram 2 cavaleiros do Apocalipse que tiveram 2 guerras mundiais, né? O primeiro é o Cavaleiro Branco. Eu queria deixar claro que essa interpretação é eu que estou fazendo. Outros acham que o Cavaleiro Branco é peste, é não sei o que, não sei de onde eles tiram essas interpretações. Mas eu acho que os 4 cavaleiros são as 4 guerras mundiais. O primeiro é um Cavaleiro Branco, por não existir a ONU. Então, o Cavaleiro Branco tinha uma coroa. Coroa representa as nações, né? O segundo cavaleiro é o Cavaleiro Vermelho. As bandeiras do Hitler e do comunismo eram vermelhas. Então, assim, o Hitler falou que deu uma grande espada, o segundo cavaleiro era vermelho. Com certeza, na minha opinião, o anticristo era o Hitler. Ele causou a Segunda Guerra Mundial, é o segundo cavaleiro. O terceiro cavaleiro, talvez a gente está vivendo agora. Vai falando que é uma medida de trigo por dinheiro, não sei o que. Eu acho que vai ter uma grande crise econômica, o Cavaleiro Negro, que pode causar a Terceira Guerra Mundial. Vai ser uma crise econômica enorme. E agora com essa pandemia, eu acredito que o Cavaleiro Negro esteja, né, o Cavaleiro Negro é como se fosse uma abertura assim das trevas, uma desgraça que assola a humanidade, guerra, peste, fome, né? E a pandemia é o que eles chamam de peste, né, nas escrituras. E o quarto cavaleiro é amarelo. Fala que vai morrer um quarto da humanidade, se eu não me engano. Na minha opinião, será uma guerra atômica, a Quarta Guerra Mundial. Então, assim, é a minha interpretação, né? Que eu senti, recebi inspiração, posso estar certo, errado, não sei. Mas esse livro aqui, ele é um livro raro, né? Eu entendo que ele é sagrado, assim como as escrituras, porque os essênios, né? Quem quiser procura aí no Google sobre os essênios, manuscritos do Mar Morto. Esse livro, inclusive, está em falta, ele é raro, eu consegui comprar ele até caro, eu paguei acho que uns R$ 400 nele, não sei nem como consegui encontrar. E assim, os essênios falam do fim dos dias, uma guerra entre os filhos da luz e os das trevas, no juízo final. E eu queria agradecer aos inscritos do canal, peço desculpa por ter ficado um tempo sem postar. Eu ainda vou falar sobre política, economia.
é que as medidas estão sendo tomadas assim, tá uma coisa de caos. Então eu fiquei concentrado em tentar, eu mandei minhas sugestões diretamente para o governo, né? Eu tentei ajudar essa coisa da pandemia, eu estava mandando coisas para os governantes para, como cidadão mesmo, não é que eu acho que eu sou melhor que ninguém, mas eu sempre ajudei desde os 15 anos que eu, antes de ter Facebook, antes de ter o Orkut, tinha fóruns de economia que eu já tentava ajudar. Eu ajudei o Lula, mandava coisas pro outro ministro da Economia, mandava pro Serra. Então, assim, eu sou politicamente ativo desde, sei lá, uns 20 anos que eu faço isso. Eu ajudo, tento dar sugestões para os governantes na intenção de ajudar mesmo, porque um momento difícil como esse exige apoio de todo mundo. Eu espero que todos estejam bem, né? A minha opinião, assim, eu vou falar em outros vídeos sobre a pandemia. Eu queria mais falar de religião nesse Chester News. Quero que torcer para que todo mundo se proteja, siga as recomendações, use máscara, lave as mãos, álcool em gel, com sabão e tome distância das pessoas. Se tiver que sair na rua, fique bem longe das pessoas. Existem pessoas que não estão respeitando a quarentena, que já meio que tacaram um dane-se, tipo, não, eu vou sair mesmo, tô nem aí. Não vá na onda dessas pessoas, entendeu? Eu acho assim, se você tem que trabalhar, ganhar dinheiro, vamos torcer pro governo tomar medidas assim, mas tome cuidado você, pessoalmente, né? Não visite idosos da sua família. Eu tô sem ver minha avó, eu gosto muito da minha avó que me criou, quando eu chamo ela inclusive de mãe. Não tô indo ver ela, só telefono, porque esses dias eu fiquei um pouco gripado, eu achei que estava até com sintomas de uma coisa estranha. Então assim, vamos fazer a nossa parte como cidadãos, né? E vamos torcer para que passar tudo isso, essa tribulação. E vamos pedir perdão a Deus, né? Porque a parte espiritual nossa é muito importante também. E um abraço a todos do canal Chester News, é o que eu desejo que a gente passe como nação, como brasileira, né? E toda a sociedade mundial se una na paz e não que também a gente tem que evitar que essa pandemia fragilize os países, fragilize a globalização, a união, porque pode os países começarem a cortar o comércio mundial, jogar fora as instituições, né, a ONU, a OEA, todas as a gente viu com essa pandemia que o mundo é totalmente interconectado. O que as religiões falam há bastante tempo é verdade. Essa aqui é minha panterinha, ó. Mimi, Chu. Passando aqui na mesa na hora errada. Ou certa, vai saber. Né, Mimi? Dá tchau lá pro pessoal. Mimi! Abraço a todos, que Deus abençoe a todos, de todas as religiões. E vamos torcer para tudo dar certo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês.